Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por mais esse momento. Senhor, eu te agradeço por todos que aqui estão. Agradeço porque o Senhor nos permite, Pai, falar em teu nome, Pai, proclamar a tua palavra e aprendermos também mais de ti, ó Deus. Te peço que nesse dia o Senhor venha se revelar um pouco mais a nós, que o Senhor venha mostrar, Pai, o teu amor, a tua bondade e misericórdia, mas também a tua justiça, Senhor. Estamos aqui clamando por Ti, queremos ver, Pai, a Tua face, queremos aprender de Ti, Pai, e estar no centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não permita que nada venha nos atrapalhar, que nenhuma distração venha, Pai, para nos tirar do foco. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, sê conosco neste momento, usa, Pai, a minha vida, usa, Pai, a minha boca para falar àqueles que têm sede de ouvir, Pai, mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Então vamos lá, capítulo 13 de Romanos, estamos caminhando para o fim de mais um livro, caminhando para o final aqui de mais uma história de aprendizado, mas o capítulo 13, embora curto, mas muito rico, e o 14 vai nos ensinar um pouquinho hoje aqui. Amém? Capítulo 13 vai nos falar assim já no início aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Aí isso me chamou um pouquinho a atenção aqui a respeito de autoridades governamentais. Eu fui correr um pouquinho atrás da informação de outras traduções. Talvez na tradução de vocês possa estar escrito assim: simplesmente autoridades, e não falar em governamentais, vai depender da tradução. Mas que tipo de autoridade é essa que busca falar aqui Paulo, né? E eu fui atrás dessa autoridade, eu fui buscar essa informação, e nada melhor do que entender na linguagem original escrita da palavra de Deus. Fui direto para o hebraico, não que eu seja muito bom em hebraico, ainda não aprendi quase nada, mas algumas palavras fazem muito sentido, né? Na tradução que é feita e adaptações que são feitas nos dias atuais, aqui temos várias versões diferentes de Bíblias, então uma palavra ou outra pode se perder. E essa palavra autoridade, quando eu li aqui no início do capítulo, me chamou a atenção porque eu acredito muito na diferença entre essas duas palavras. Vejo muito sentido nessa diferença de palavras, e eu não sei se vocês vão ser de acordo comigo, que autoridade é uma coisa e poder é outra coisa completamente diferente, né? Por mais que possam representar a mesma coisa, mas elas têm sentidos muito diferentes. E aí eu fui atrás justamente da informação para saber de que autoridade falava esse verso aqui do capítulo. E o texto original hebraico vai nos falar o quê? A tradução literal do hebraico vai estar escrita assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. As potestades que existem foram por ele estabelecidas. E logo quando a gente lê desta forma, já remete, né, a principados, potestades, enfim, que a gente já conhece, já ouviu falar muito aqui em outros contextos. Porém, não podemos olhar simplesmente com maus olhos para as traduções, porque em que consiste uma potestade? Qual é o significado da palavra potestade também? Não refere-se somente a forças espirituais maldosas. Potestade, ela nada mais é do que uma pessoa ou uma entidade que detém o poder sobre as outras. Então, não posso levar isso só para o lado ruim, quando ouvimos aqui em outros contextos dizendo, né, que existem os principados, potestades, e a palavra ainda vai continuar esse contexto dizendo as hostes espirituais da maldade.
Então, entendemos como potestade aquele que detém o poder sobre algo ou alguém. E este, Romanos 13:1, vai dizer aqui, foi instituído por Deus. Então não há autoridade, não há potestade que tenha sido instituída que não venha da vontade de Deus. Opa, então como assim? O Senhor permite que pessoas ruins ocupem posições de poder e assim, por assim dizer, autoridade? Sim, o Senhor permite. A gente vê isso desde o início da história já foi assim lá no Egito com o faraó e tudo. O Senhor mesmo endureceu o seu coração e ele exercia um grande poder sobre o povo, né? Então vemos aqui que sim, tudo vem da vontade do Senhor para um propósito, para um tempo e tudo, né? A gente não estou aqui fazendo política, mas a gente não precisa ir muito longe se olhar para a nossa terra natal, para o nosso povo lá, o quanto sofre na mão de governantes que não são os melhores do mundo, vamos assim dizer. Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eles estão lá por quê? Eles estão no poder porque o povo assim escolheu e assim o Senhor permitiu, né? Ah, mas foi roubado, não foi e tudo. Não sei, eu não estou aqui para discutir isso e não me cabe saber ou dizer o que foi ou o que não foi. O que eu estou aqui dizendo sobre o contexto de Romanos capítulo 13 é que não existe uma potestade ou uma autoridade governamental ou um ser que detém o poder sobre um povo que não esteja hoje nessa posição de poder que não seja a permissão de Deus. Então, se talvez temos este governante lá hoje, é porque o Senhor assim permitiu, porque o povo escolheu, porque o povo se afastou dos caminhos do Senhor, porque se tivesse feito, como diz a palavra de Deus, que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar a mim, eu virei e sararei a terra, sabemos que o povo brasileiro, com todo amor e respeito por esse povo, mas está um pouco longe da palavra de Deus. Está um pouco afastado dos caminhos que deveriam estar, estão buscando outras prioridades, talvez. Então, tem aquilo que procuraram, tem aquilo que o Senhor permitiu que teriam como autoridade sobre eles. Fechando este parênteses aqui, que não é exatamente a respeito de poder e autoridade que eu quero falar, mas eu quero me ater aqui ao texto e o contexto ao qual estamos bem acostumados a aprender. Aqui temos muito mais a aprender do que simplesmente aqui aquilo que eu pesquisei ou não para trazer para vocês. Então vamos dar continuidade. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação a si mesmo. Poxa, então eu tenho que aceitar tudo o que a tal autoridade está me dizendo, está me falando e não posso falar nada, não posso contestar e tudo. Não. Esse é um outro contexto, isso é uma outra coisa que não vem ao caso aqui. A gente não vai aceitar tudo o que está sendo imposto, principalmente se vai contra a palavra de Deus, né? Mas existem modos de fazer isso e a gente vai ver aqui no decorrer do texto, existem maneiras de se fazer que o resultado virá pela maneira da aplicação, não é simplesmente chegar lá e quebrar tudo, bater de frente e protestar o tempo todo contra um governo que foi instituído ali pelo Senhor. E estamos simplesmente em desacordo, então a gente vai questionar e fazer tudo da nossa forma a todo tempo. Não é bem assim, porque quanto mais vamos contra, quanto mais questionamos e quanto mais reclamamos isso que nos foi imposto, mais condenação trazemos sobre nós mesmos, como vemos aqui no verso 2. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Simples aqui, né? Simples e fácil de ser seguido. Para que a gente possa contestar o erro de alguém, não vai valer de nada, não vai resolver em nada. Você ficar apontando o erro a todo tempo. Não, tá vendo? Isso aqui tá errado, tá vendo? Isso aqui tá errado, tá vendo? Talvez para aquela pessoa ela está convencida
de que ela está fazendo certo. Então, apontar o erro simplesmente não vai corrigi-lo. Se você não apresentar do lado daquele erro algo certo, algo diferente do que ela está fazendo para poder haver um comparativo. Eu ouvi numa pregação uma vez, não vou saber citar quem foi aqui agora, talvez a Dani vai me ajudar a lembrar. Certamente essa frase não é minha, eu não sou inteligente o bastante para criar coisas assim, mas a gente reproduz o que é bom, né? Para que a gente possa denunciar um prédio construído torto, a gente precisa simplesmente construir um prédio reto do lado. E pronto, a denúncia está feita. Pronto, a comparação está feita. E você não precisou mover um dedo de acusação para ficar apontando o erro dos outros. Basta você fazer o que é bom e o que é correto. E vai se tornar um parâmetro para aqueles que estão andando do teu lado, fazendo coisas erradas, achando que está correto. E para que a gente possa ser esse parâmetro, possa ser essa referência, a gente vai buscar essa informação aonde? Passar uma cola para vocês aqui. Onde a gente vai buscar essa informação? Façamos de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta, nos ensina, e seremos um modelo e um parâmetro para que o mundo possa nos olhar de fora e dizer assim, poxa, tem alguma coisa diferente aí. E dessa forma nós não precisaremos ficar apontando o dedo e acusando a todo tempo. Olha, tá errado, tá errado, tá errado. Até porque isso foge do nosso controle e foge do que o que esse manual aqui nos ensina. Ela não está falando aqui de forma alguma, e a gente vai ver isso no decorrer do texto, a palavra de Deus não vai falar de forma alguma. Olha, quando você vê um erro, aponta o teu irmão, ó, fica ali batendo na tecla do erro dele que ele vai se corrigir. Não é assim. Não é dessa forma. Acabamos de ler aqui, eu vou repetir. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Senão não adianta nada, gente. Senão não resolve de nada. Mostrar para os outros que eu estou obedecendo a alguma coisa, que eu estou obedecendo a alguém ou a uma autoridade, simplesmente pelo medo de ser punido, e quando ninguém está olhando, eu faço daí o que eu quero. Isso não é obediência, isso chama hipocrisia, na melhor das traduções aqui. Por quê? Você está fazendo o quê? Primeiro que você está agindo por medo da punição, e segundo que você só está agindo na vista dos outros. Quando você está longe dos olhos dos outros, quando você está longe da dita autoridade a qual aqui estamos falando, você não vai obedecer em nada, porque você só age por medo da punição. E isso não é amor, isso não é consciência, isso não é obediência a tal autoridade. Aí sim, andamos como? Sempre com medo desta autoridade. Porque se realmente ela nos pegar no secreto, no oculto, onde ninguém está vendo, aí vai ser encontrado o erro. Então, para que tenhamos boa consciência e para que sejamos obedientes e a verdade venha nos enaltecer no final, precisamos ser obedientes a todo tempo. Lembrando que algo importante que eu pulei aqui nas entrelinhas, e isso cabe muito bem. Este verso aqui, este trecho da palavra de Deus, ele é muito usado, sobretudo, como autoridades dentro das congregações, justamente para tentar se justificar, né? Que os membros devem obedecer às autoridades
impostas por Deus, e assim, se o pastor falar, se o bispo falar e tudo, ninguém pode questionar, porque senão é rebelião, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de contexto, já ouviram algo nesse sentido? Mas isso aqui é muito presente neste contexto, é muito presente neste cenário de tais autoridades, por assim dizer, dentro das congregações, se defenderem atrás disso aqui. Mas não esqueçam que toda a autoridade, ela é instituída por Deus. Quando falamos em autoridade, não falamos em poder. E existem pessoas que ocupam locais e ocupam cargos de poder, entram neste local de poder por uma certa... como eu usei o exemplo da política aqui, eu posso muito bem citar novamente que pessoas ocupam cargos de poder através de uma manipulação de votos, uma manipulação de um povo para que aceitem aquela pessoa no poder, e a partir dali ela vai fazer o que ela bem entende com aquele poder sobre os outros, mas ela está completamente destituída de toda a autoridade que é constituída por Deus. Porque talvez alguns de vocês já tenham conhecido pessoas que falam com tal autoridade em nome do Senhor, mas não exercem poder nenhum sobre alguma pessoa. Aqui a gente pode notar a diferença entre ter o poder e ter autoridade. Aquele que tem autoridade, ele não precisa de poder nenhum para falar. O Senhor já instituiu a autoridade nele e ele fala em nome do Senhor. Agora, estes que são revestidos ali ou travestidos com algum tipo de poder público, para poder exercer esse poder sobre um povo, talvez eles não tenham a mínima autoridade instituída por Deus. Não sei se está sendo claro o exemplo aqui, se vocês estão conseguindo me acompanhar. E aí, nesse tipo de situação, nesse tipo de poder imposto pelas pessoas, a gente não pode simplesmente se dobrar a isto e aceitar o que está sendo falado, porque tal autoridade não foi imposta por Deus. Cabe a nós orarmos e termos o discernimento para saber como agir e que o Senhor nos dê sabedoria para agir em determinadas situações. Senão a gente acaba ficando refém de pessoas que estão completamente longe da palavra de Deus e da instituição da autoridade de Deus, mas usam de um certo poder instituídos por eles mesmos para manipular um monte de gente que às vezes falta conhecimento. Vamos dar continuidade aqui no verso 6. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se temor, temor. E se é honra, dai honra. Poxa, mas viver aqui na França e pagar imposto é complicado, gente. É muito caro isso. Dá uma tristeza na hora de acertar essas contas com o governo. Perdão, meus irmãos. O aeroporto é logo ali e o Brasil fica não muito distante. Lá talvez tenha menos. A gente escolheu viver nessa terra. Eu não posso viver nessa terra aqui, fechar os meus olhos e dizer, ah, mas o imposto vai para aqui, vai para lá, vai para lá. Se a gente escolheu viver nessa terra, a gente tem que, no mínimo, honrar e respeitar determinadas leis. Se funciona, se não funciona, para onde vai, quem é sustentado com isso, é uma outra discussão, eu entendo e compartilho, talvez, a tristeza de alguns. Mas a gente pode fazer a nossa parte para melhorar também, além de só reclamar. Agora, não é porque não somos de acordo com a aplicação, talvez, de tal imposto, ou isso, ou aquilo, aquele outro. Ah, então eu vou trabalhar 50% declarado e 50% é só para o meu bolso, porque eu não vou sustentar isso, aquilo, aquele outro. Opa, a gente acabou de tropeçar num verso aqui, então. Então, se a gente está cumprindo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, e a gente quer ser o mais correto possível, é duro, dói no bolso? É, dói no bolso. Mas assim, ou a gente cumpre tudo,
Ou se uma vírgula ficar de fora, não adianta eu nem começar a cumprir. Porque aí a gente vai estar perdendo tempo. Não é isso, mais ou menos? Trocando ali no final das contas? Não é isso que a palavra vai nos dizer? Não é mais ou menos isso que vai acontecer? Se não for para cumprir do início ao fim tudo que está, sem acrescentar uma vírgula ou sem tirar um ponto, eu tenho que cumprir também isso aqui. Poxa, se eu deixei de cumprir isso aqui, quer dizer, é só uma partezinha que eu estou deixando de cumprir. Então já não está completa, quer dizer, todo o resto também não vale de nada. Desculpa, mas é mais ou menos assim que diz a palavra de Deus, meus irmãos, não sou eu. Certo? Então, se a gente deve o imposto, o tributo, o temor e a honra, honremos com tudo isso que devemos. Certo? Do início ao fim. Verso 8. O amor ao próximo e o fim dos tempos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Aqui, além de faltar o amor, de vez em quando, a gente já deve um pouco mais ainda, não? O que vocês acham? Acredito que isso aqui nos ensina bastante, que a gente não deve... Não estou falando só de dívida financeira uns para com os outros, né? Isso envolve tudo, isso envolve o nosso serviço pessoal de uns para com os outros, né? Não devam nada a ninguém, cumpram tudo aquilo que foi prometido. A gente não tem obrigação de falar uma coisa para um, falar uma coisa para o outro. A partir do momento que falou, a gente deve honrar com essa palavra, deve cumpri-la, não deve deixar nada em aberto, né? Que devemos ter em falta todos os dias e completar essa falta todos os dias uns pelos outros é o amor. Amanhã o meu estoque de amor uns pelos outros tem que estar sempre zerado e eu vou ter que alimentá-lo todos os dias, a cada minuto, desde que eu levanto. Eu não posso deixar com que isso chegue no negativo e eu fique devendo para os outros. Tenho que sempre alimentar esse amor de uns para com os outros. Por quê? Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, se amarmos uns aos outros, teremos cumprido a lei. Poxa, mas a lei não tinha ficado lá no Antigo Testamento? Jesus não veio para acabar com toda essa história? Não. Ele veio para cumprir, e aqui a gente vê mais uma vez que, sendo como Jesus nos ensinou a ser, vivendo como ele nos ensinou a viver, nós estamos também cumprindo a lei que ele veio e cumpriu do início ao fim, sem falhas e sem pecado. Vamos ver como ele fez isso, vamos ver como nós faremos isso a partir do verso 9. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Logo, se eu amo, eu não vou fazer mal para o meu próximo. Eu acho que isso ficou bem claro, eu não tenho nem o que acrescentar aqui, né? Eu amo, mas, né, poxa, sonegar um negócio ali, outro aqui, roubar uma coisa aqui, outra ali, cobiçar, adulterar, matar. Você está fazendo mal para o teu próximo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai causar esse dano para você. Então você não vai causar para o outro também. É simples de entender. Basta colocar em prática. Amém? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E a cada dia que passa, ela se aproxima mais e mais e mais e mais. Vemos isso
de acordo com o que nos diz a palavra, com os tempos que temos vivido, sabemos que esta salvação, a volta de Jesus, está cada vez mais próxima. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Coisas estas aqui que lemos neste verso agora, que acontecem sempre em oculto, né? Acontecem sempre na escuridão, são coisas que se passam, como a gente diz, por trás dos bastidores, elas não são explícitas, elas não são mostradas muitas vezes, e acontecem sempre às escondidas. Por quê? Porque é muito bonito praticar, é muito orgulhoso participar de tudo isso? Não, é justamente por ser vergonhoso que se faz às escondidas. Então, nós não devemos agir dessa forma. Devemos agir com decência, como quem age à luz do dia. Aquele que pratica o que quer que seja, diante aos outros, à luz do dia, sem esconder, sem nada, quer dizer que o ato não é vergonhoso, o ato não é abominável. Então, que possamos agir dessa forma também, sempre às claras, à luz do dia, né? Verso 14, para finalizar, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isso a gente vê dia após dia. Pessoas utilizando até mesmo a palavra de Deus para achar um canto, uma brecha, uma maneira de legalizar as besteiras que estão fazendo. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquele outro, então eu vou achar uma parte da Bíblia aqui que vai me respaldar nisso, e isso daqui eu vou fazer deliberadamente. Eu não quero atravessar aqui o assunto, mas acho que calha bem, até porque o capítulo 14 vai cair nesse exemplo. Eu não estou aqui para falar de polêmica, para entrar no assunto da moda ou o que quer que seja, mas a internet, nos últimos dias, ela está completamente poluída por algumas pessoas, não vou dizer aí cristãos ou coisas assim, que estão defendendo abertamente o consumo de álcool em meio a cristãos e igrejas, enfim, e tal. Isso está levantando um debate muito grande, né? E aí vão fazer o quê? Vão achar até versos que vão aprovar esse tipo de prática, para dizer assim, eu tô certo, tá aqui na palavra, então eu posso fazer, pronto e acabou e tal. E eu não tô aqui indo contra e nem apoiando esse tipo de discurso. A gente vai ver o verso 14 aqui, entender com um pouco mais de maturidade isso. Mas, gente, tem assuntos que a gente vai falar aqui no estudo. Tem assuntos que a gente vai conversar na mesa, fora da câmera. Tem assuntos que não vai nem passar perto de uma publicação na internet, gente. Nem todo mundo está pronto para conversar sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. Temos que entender esse caminhar com Cristo, esse contexto onde a gente está vivendo hoje, e temos que ser muito cuidadosos com isso. Então a gente não pode ficar aqui atrás da câmera ou quando tudo se apaga, eu não posso me esconder atrás de uma justificativa para validar aquilo que eu tenho vontade de fazer. Vou usar de novo o exemplo que eu acabei de falar aqui sobre álcool, né, que é uma grande polêmica isso no meio cristão. Aí eu vou terminar o estudo aqui, e aí eu vou começar a procurar versículo, porque eu gosto do final de semana de tomar uma cachaça, e então eu tenho que validar essa prática por meio da palavra de Deus. Gente, a gente acabou de ler aqui no verso 14 que a gente tem que se revestir de Jesus Cristo e não ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu não posso perder meu tempo em dizer assim, não, é uma coisa que eu quero fazer, então eu tenho que achar uma justificativa, porque assim, o pessoal do grupo ou a internet tem que me aceitar, então eu tenho que justificar aquilo que eu gosto de fazer. Gente, isso está longe de ser evangelho. Isso é assim,
é a minha vontade gritando aqui para todo mundo e eu tentando justificar para o mundo algo que eu quero fazer. Ao passo que Paulo vai nos ensinar aqui, a gente viu na aula passada, né? Capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer o quê? Eu gosto de determinada coisa. Eu tenho vontade de fazer aquilo. Talvez nada na palavra de Deus vai me condenar sobre essa prática. Mas, gente, eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus e fazer crescer um corpo e fazer edificar aqueles que estão comigo. Se essa prática vai tornar uma pedra de tropeço na vida de alguém, não estou nem falando mais do exemplo álcool, não quero entrar em nenhuma polêmica aqui, cada um tem o seu espinho na carne, cada um tem os seus desejos, as suas vontades e tudo, mas se o que quer que seja, comer algo diferente, isso, aquilo, é um pano de fundo para o capítulo 14 aqui, a gente vai entrar nesse contexto, não sou eu falando à toa, vocês vão ver do que eu estou falando na palavra de Deus. Se algo de que eu pratico vai escandalizar o meu irmão, ou vai levá-lo a pecar, ou a se questionar sobre a fé em Deus, gente, eu tenho que me oferecer como um sacrifício vivo, dizer, olha, estou aqui, eu entrego tudo aquilo que eu quero, tudo que é meu prazer e pronto, basta. Porque a graça de Jesus é suficiente para nós. Capítulo 14, agora para dizer na palavra de Deus, literalmente tudo isso que eu tentei expressar aqui. Capítulo 14 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Glória a Deus, aqui eu tive um outro exemplo, já direto na palavra, não vou falar de álcool aqui, porque como eu disse, não vou entrar na mesma polêmica da internet, eu não sou desses e estou fora desse tipo de discussão. Porque eu não sei se vocês notaram, não sou só eu que tenho esse olhar assim, mas a internet ela tá tão podre, poluída, e eu falo isso porque eu sei que essas aulas aqui, elas vão também fazer parte de alguns vídeos que vão circular na internet, mas a internet está tão podre e poluída que, assim, basta um assunto vir à tona e todos aqueles que querem visibilidade, aqueles que querem estar ali em evidência na internet, eles vão atrás desse mesmo assunto, arrumando argumentos, justificativas e tudo, e todo mundo vai falar a respeito da mesma coisa, para estar todo mundo presente ao mesmo tempo, no mesmo lugar, só porque é o assunto do momento. Gente, isso é completamente ridículo. Isso é completamente inaceitável quando falamos da palavra de Deus. Então vamos lá, já que entramos aqui em outro exemplo, melhor ainda. Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois é o Senhor capaz de o sustentar. Então não é para você. Aquele que está fazendo algo que vai o prejudicar ou que vai o levantar e tudo, se ele cair ou se ele continuar de pé, não é para você, não vai fazer diferença na tua vida. A diferença que está fazendo na tua vida é o tamanho da tua língua que está falando da vida dele. Isso vai fazer diferença. Mas o que o outro está fazendo, pouco importa. Por quê? Porque a salvação ela é individual e particular. A gente vai prestar conta de cada um dos nossos atos perante a Deus. Eu não vou poder responder pela minha esposa que está aqui, pela minha filha que está do meu lado. Mas estão fazendo bobagem, você não está vendo, você é o sacerdote da casa, é o pai, é o marido, é o pastor da casa. Sim, eu estou aqui, eu estou vendo tudo. Mas e é comigo que elas vão acertar a conta no final? Não. Vai ser cobrado de mim se elas estiverem fazendo errado e eu ao menos não alertar. E eu ao menos não dizer, pera lá, olha a palavra aqui, olha o caminho que você está indo e tudo. Esse é o papel. Mas com todo amor, com toda empatia
e, sobretudo, na palavra. Não é assim, olha, eu acho que, eu penso assim. Não, tá aqui, ó, tá escrito, a palavra diz assim, se você fizer assim vai ter esse resultado, se fizer assim vai ter aquele, e ponto. Passou daí, não adianta a gente ficar toda hora batendo na mesma tecla e cutucando a mesma ferida. Verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e também dá graças a Deus por esta abstinência. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos e quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então imagina, eu trabalho no sábado. Para os judeus isso vai ser o maior dos pecados. Mas e se eu me submeti a um contrato de trabalho e a minha empresa abre no sábado e eu preciso ir trabalhar no sábado? Eu vou ser legalista ao ponto de dizer, não, no sábado eu não posso. Para já eu não sou judeu, então tem coisa que não faz sentido a gente guardar, comemorar ou seguir tão à risca. Mas é só o sábado que tem. O Senhor não fez os outros 6 dias. A gente não pode separar segunda-feira das 6 às 7 da noite para estar aqui junto, reunido. A gente não pode separar um outro dia na semana, um outro período na semana para estar ali sozinho no nosso quarto, quietinho. Vivemos para o Senhor, morremos para Ele e assim pertencemos a Ele. Não podemos condenar os outros pelas suas práticas e nem pedir que os outros aceitem as nossas, porque o nosso acerto de contas vai ser com Deus. E aquele outro que você acha que está fazendo muito errado, que está totalmente fora do contexto, talvez seja ele que está agradando ao Senhor. Não posso dizer que é o que não é. Quem vai poder me dizer é o Senhor quando eu falar com Ele. O que passa disso é a minha opinião. E às vezes eu posso estar redondamente enganado. Então vamos nos aproximar daquele que tem as respostas. Amém? Verso 9. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Para quem quer conferir essas palavras, Isaías 45, verso 23, o Senhor Deus já falava aos profetas no Antigo Testamento, vem aqui Paulo e repete essas palavras para afirmar que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, amém? Assim, verso 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não posso ousar chegar diante de Deus e querer prestar contas por cada um de vocês aqui. Ou querer apontar para Deus o que vocês estão fazendo de errado para Ele. Porque além de eu estar perdendo o meu tempo de comunhão com Ele, eu vou estar sendo um fofoqueiro. Primeiro que Ele já sabe o que cada um de vocês está fazendo. Então não cabe a mim olhar para vocês ou olhar para Deus e falar, tá vendo lá o que o irmão ou a irmã está fazendo, Senhor? Não é o meu papel, não é o nosso papel. Porque cada um de nós prestará contas de si mesmo. A hora que você pensar em chegar no teu quarto e apontar o erro do irmão, tenho certeza que a primeira resposta de Deus para você vai ser, e você? Teu irmão está lá, trabalhando no sábado, comendo carne de porco ou tomando vinho, e você falando mal dele aqui? Imagina receber uma resposta dessa direto de Deus, aí vai ficar mais bonito, né? Então que a gente possa prestar conta de nós mesmos, né?
Portanto, verso 13, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para este, o alimento é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Imagina! Se isso já existia naquele tempo, você imagina agora, que a gente está um pouquinho mais feridento do que os primeiros lá. Paulo tem que chegar para os camaradas lá e falar para eles: ei, presta atenção, vocês não podem ficar discutindo o que pode comer, o que não pode comer, o que pode beber, o que não pode beber. Ei, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não se resume num prato de carne. Ou num copinho de suco na hora da ceia. Ah, mas é suco, é vinho, é água, é detergente, é água suja, é o quê? O reino de Deus não se resume a isso. Porque, diante disso, nos tornamos pedra de tropeço para os irmãos, nos tornamos julgadores, e aqui o reino que deveria ser justiça, paz e alegria, se torna um reino de completa confusão. Um reino de questionamento de quem pode mais, de quem está mais certo, de quem tem a verdade, de quem dita as regras do quê. E a gente esquece que aquele que instituiu tudo é ele que está olhando, é ele que já deu as regras e aqui a gente está querendo fazer outras. Ah, não, mas assim pode. Não, mas se for assim, dá para adaptar um pouquinho. Não. Ou pode ou não pode, ou é bom ou é ruim, ou isso ou aquilo. O Senhor já disse, já determinou. A gente não tem que ficar criando mais problemas do que o que já tem por vir. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, diz o verso 18. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Chocolate é pecado? De maneira alguma, né? Vocês vão dizer rapidamente para mim, não, é bom e deixa até a gente meio contente. E se alguém tem uma tal compulsão pelo doce, pelo chocolate, ou às vezes cai num determinado descontrole, você vai comer chocolate do lado da pessoa. Ai, mas o chocolate não é nada. Você está fazendo teu irmão tropeçar e cair num grande problema para ele, que pode não ser para você um problema. O chocolate pode até fazer bem, com moderação, né? Mas e aí a gente lê o verso 20 e diz aqui que todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Então vamos parar de olhar só para nós, mas eu quero, eu gosto, e daí não tem problema. Mas e aí, isso vai fazer mal para alguém? Isso vai levantar um questionamento? Isso vai levantar um problema no meio em que você está? Então é melhor que não faça. Eu tenho certeza que ninguém vai morrer por não comer chocolate um dia. Ninguém vai passar mal por se abster de certas práticas por um dia ou dois. Agora, se isso te domina, aí é um outro contexto, é uma outra história. Se isso tem domínio sobre você e você acha que é uma prática sadia, mas aquilo você não pode viver sem, aí também já é um outro pecadinho que a gente fala numa outra hora, tá? Verso 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair.
Então aqui não é só todo o alimento é puro, mas é errado. Não, aqui é melhor não comer também determinadas coisas bem específicas aqui, se faz o seu irmão cair. Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Aí a gente volta, né? Aqui acabamos o capítulo 14 e tudo, mas a gente volta no exemplo que a gente usou ali de obedecer ou não às autoridades, né? Eu só obedeço enquanto tem gente vendo, porque se eu desobedecer e alguém vê, eu vou ser punido. Então logo eu obedeço por medo da punição, eu não obedeço por respeito, por consciência ou por amor. Aí aqui é a mesma coisa. Verso 23 aqui é a mesma coisa. Aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente come, bebe ou deixa de comer, se a gente tem convicção, tem a fé naquilo que está fazendo, não será condenado. Mas se tem dúvida, você é condenado. Por exemplo, será que eu posso tomar essa água aqui agora? Será que não vai fazer mal aqui no meio do estudo? Alguém não vai se escandalizar e tudo? Ah não, mas poxa, peraí, eu vou fechar a câmera rapidinho, daí eu tomo água e ninguém viu. Eu estou com dúvida naquilo que eu estou fazendo, eu quero esconder das pessoas o que eu estou fazendo, logo me condeno pela minha prática, pela minha convicção. Ou melhor, pela minha dúvida, né? Porque eu não sei se é bom ou se é ruim e tudo. Ah, mas de qualquer jeito eu vou fazer, não tem problema. Por quê? Porque eu gosto, eu quero me satisfazer. E aí eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, daquilo que vai ser escandaloso ou não, e aí eu começo a esconder. Aí hoje eu escondo um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, daqui a pouco eu tenho uma prática habitual, numa vida em paralelo, aonde ninguém sabe. Para mim não é pecado, eu estou fazendo, mas a partir do momento que eu tenho dúvida se aquilo vai escandalizar alguém, eu começo a esconder de todo mundo, quer dizer, você não é de verdade, você tem uma vida um tanto dupla, e está tropeçando na sua própria convicção, achando que está certo, mas você está se condenando. É importante conhecer o contexto todo, né? Talvez alguns trechos do capítulo 13 e 14 de Romanos a gente já tenha ouvido passar em algumas pregações por aí. Alguns trechos convenientes. Mas o contexto todo, quantos de nós já tínhamos parado para ler, entender e compreender da forma que deveria? Não tenho certeza se todo mundo. E aqui eu deixo vocês aí nesses minutos que nos restam, a nos dizer se foi edificante, se não foi edificante, se foi compreensível e se faz sentido conhecer o contexto ou não, né? Agora eu compartilho com vocês esse tempo e deixo vocês conversarem comigo.